Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é verdade e vida. Obrigado por esse texto que, à medida que nós estivermos falando sobre ele, que a palavra viva possa transformar nossa alma, que a palavra viva possa transformar o nosso ser, que a palavra viva possa trazer cura, restauração, que a palavra viva possa nos levar a ter mais e mais esperança. Nós te pedimos isso para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Havia uma proposta de Jesus para os seus discípulos. E essa proposta era os preparar para o dia mau. O dia mau iria chegar. Jesus, ele, em todo momento desses 3 anos, desse discipulado com os seus discípulos, ele está ensinando sobre os valores do reino de Deus. Ele está demonstrando sinais e prodígios, mas para os discípulos, ele está falando sobre o dia que ele iria ser crucificado. Ele, de maneira nenhuma, esconde o fato de que havia um propósito de Deus na sua morte. E ele diz para os discípulos: ora, importa que eu padeça nas mãos dos anciãos, que eu seja ferido pelos principais sacerdotes, que eu morra, porém, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porém, as expectativas que haviam nos discípulos era de uma tomada de autoridade pela imposição da força. Eles estavam esperando que, assim como foram os outros reis de Israel, assim também como foi a tomada do reino há 100 anos antes de Cristo pelos macabeus, que foram homens que se levantaram contra os gregos, que naquele momento estavam possuindo e dominando Israel. Eles aguardavam que Jesus também iria fazer isso, porque Jesus era da linhagem de Davi, ou seja, ele tinha legitimidade para se assentar no trono de Davi. Então, enquanto ele está demonstrando os sinais, falando sobre sua autoridade, conectando as pessoas com os movimentos que já haviam profetizado sobre a vinda do reino de Deus antes, os discípulos criam uma miragem daquilo que Deus iria fazer segundo as suas próprias convicções, porém que não era a verdade que estava sendo apresentada por Cristo. Jesus em nenhum momento ele disse que a tomada do reino seria por meio da força. Em nenhum momento. Porque ele ensina que o reino dele não era desse mundo. Porque se fosse desse mundo, ele já teria feito o que os outros reis faziam. Mas ele em todo momento está dizendo: olha, tira os olhos da forma como os homens veem o reino. O meu reino não vai ser um reino político. O meu reino não vai ter um exército de homens que vão lutar uns contra os outros para a tomada de um poder político. Não é isso que vai acontecer. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Ou seja, ele está tentando mudar a perspectiva dos discípulos com relação à tomada de poder. Ou seja, Jesus iria tomar o poder morrendo. Deus, para ser forte ou para vencer, ele só precisa ser fraco, irmãos. Porque olha o que acontece. Os discípulos estão aguardando que Jesus tome o reino, mas ele vai para a cruz.
Ele é assassinado por aquele império que havia dominado Israel, pelo menos nos últimos 60, 70 anos. Ele vai para um lugar chamado Gólgota e ali é crucificado. Porém, a palavra de Jesus para os discípulos é: permaneçam na cidade até que algo aconteça. Não é para fugir, não é para vocês se ausentarem. Mas quando Jesus é crucificado, vem sobre eles uma frustração de Deus não ter feito da maneira como eles estavam aguardando. Porque eles estavam interpretando a Escritura e aquilo que Jesus falava conforme a sua própria expectativa. E isso foi gerando uma miragem e não o plano de Deus. Esse é o grande problema quando nós não estamos alinhados com a verdade e com o Espírito. Porque nós, por vezes, temos uma tendência de querer que Deus faça da nossa forma e às vezes geramos miragens. E pensamos que Deus está se movendo por meio daquilo que estamos vendo. E nos frustramos por muitas vezes porque Deus não faz da nossa maneira. Porque já existe uma maneira de Deus fazer. Então, o que Deus exige de nós, não é que nós façamos os nossos planos e digamos a Ele, nos abençoe, mas é que abracemos o plano que Ele tem para mim e para você, porque os planos dele são de bem, não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Então, esses discípulos, eles estão aguardando que Jesus faça uma revolução civil, que Ele guerreie. E Ele ensina para eles: eu vou sofrer, vai ser de outra maneira que eu vou vencer. Não é da maneira como vocês estão aguardando. Jesus vai para a cruz e morre. E esses discípulos, sabem o que eles fazem? Eles vão para o lugar mais distante possível que eles podiam. Eles vão a caminho de Emaús, 11 quilômetros, distante de Jerusalém. Eles pegam as suas coisas, com medo de uma retaliação que poderia acontecer na cidade de Jerusalém, porque se mataram o mestre, vão matar também os discípulos. Eles saem decepcionados com aquilo que havia acontecido em Jerusalém. O Messias foi crucificado. Então, se ele foi crucificado porque era pecador. Então, se ele é pecador, ele não pode ser o Messias, porque não existe Messias que peca. Eles saem frustrados, porque a decepção é tão grande que eles não conseguem lidar com aquilo que Deus estava fazendo, porque aquilo que Deus estava fazendo estava em conflito com aquilo que eles esperavam que Deus iria fazer. Então eles vão para o lugar mais distante possível de Jerusalém. Mas qual era a ordem? Permanecer na cidade. Eles deveriam permanecer no Gólgota. Quanto mais nos afastamos da cruz, irmãos, quanto mais nos afastamos do Gólgota, quanto mais nos afastamos desse lugar de crucificação, de sofrimento, mais nos afastamos da possibilidade de vermos o túmulo vazio. Quanto mais eles saíram do lugar de sofrimento, mais eles estavam perdendo a oportunidade de serem os primeiros a ver o milagre do Cristo ressurreto. Quanto mais nos afastamos do Gólgota, quanto mais nos afastamos da cruz, mais nos afastamos da nova vida, mais nos afastamos dos milagres de Deus, mais nos afastamos do plano de Deus, e por vezes nós nos afastamos porque Deus não está fazendo da maneira como nós queremos, porque nós queremos exigir que Deus faça da maneira como nós estamos pensando. Eles saíram do Gólgota, mas Jesus já havia ressuscitado. E os primeiros a testemunharem são as mulheres. Eles ficam sabendo que as mulheres haviam tido uma experiência. Mas eles disseram: mas ninguém prova que isso é verdade. A decepção faz eles saírem do lugar do propósito.
E eles estão numa caminhada. E de repente, Jesus ressurreto aparece a eles. Só que a decepção é tão grande que faz com que os seus olhos fiquem vendados para a realidade do novo. Ou seja, o novo está do lado deles, Jesus aparece, está caminhando do lado deles, mas eles não reconhecem que quem está ali é Jesus, por causa da decepção que os cegou. Ou seja, o futuro estava ali. Aquilo de mais novo que Deus estava fazendo estava ali no caminho com eles. E eles não conseguem perceber que o novo já estava, eles não conseguem perceber que o futuro já estava, eles não conseguem perceber que a fonte da vida já estava do lado deles. Por causa das decepções. De Deus não ter feito da maneira como eles estavam aguardando. Meu amigo, por vezes nós estamos clamando por Deus por coisas que Ele não vai fazer. E ficamos com os olhos vendados para aquilo que já está disponível para nós. Cristo já estava disponível para eles, mas a decepção é tão grande que eles não conseguem perceber que Deus já estava gerando uma possibilidade, uma porta aberta para que eles pudessem avançar, acelerar sua vida e entrar no futuro. O eterno já estava ali do seu lado, mas eles não entram, porque tem um véu colocado pela decepção, pela frustração de Deus não ter feito da maneira como eles estavam esperando. Deus, para vencer, Ele só precisou ser fraco. Ele morre, e a sua morte fez com que ele descesse às profundidades da terra, pregasse os espíritos que estavam aprisionados, levou cativo o cativeiro, ascendeu aos céus, tomou o nome que ficou acima de todo nome, envergonhou principados, potestades, poderes, colocou eles para serem envergonhados, triunfando deles na cruz, irmãos, e está sentado acima de todos, com o nome pelo qual eu e você podemos ser salvos. Deus, para vencer, só precisou ser fraco. Deus, para vencer, só precisou morrer. Eu lembro de Sansão. Os últimos dias da vida de Sansão nos ensina algo poderoso. Porque os últimos versículos da vida de Sansão diz o seguinte: e Sansão, está lá em Juízes, não lembro o capítulo, mas diz assim: e Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Meu irmão, há derrotas mais valiosas do que vitórias. Porque enquanto o Império Romano, os principais sacerdotes, estavam achando que havia uma vitória, colocando Cristo na cruz, submetendo Cristo à vergonha, o deixando pelado, e fazendo com que ele fosse afetado pelas armas romanas, enquanto os olhares naturais estavam para esse tipo de vitória, Deus estava fazendo algo poderoso, que era tomando não apenas os poderes que regem esse mundo, mas os poderes que regem o universo. Ele estava sendo colocado acima de tudo e de todos. Eles estão achando que estão vencendo, mas na verdade eles estão perdendo. Por isso que Jesus disse: diga ao fraco, sou forte. Porque a maneira de vencermos no reino de Deus é sendo fraco. Por quê?
para que ninguém se glorie diante dele. Porque Deus, para vencer na nossa vida, Ele só precisa da nossa fraqueza. Para que quando haja a vitória, a gente possa dizer, não fui eu, mas tudo isso foi Deus, e então nos gloriamos nele, e não naquilo que nós podemos fazer. Sansão, na sua morte, venceu mais do que em toda a sua vida. Ou seja, sempre no reino de Deus existem derrotas mais valiosas do que vitórias. Deus, para vencer, só precisa ser fraco. Agora, se na fraqueza nós estamos aqui como frutos daquilo que Cristo operou 2000 anos atrás, você imagina, no dia da sua força, se no dia da fraqueza de Deus, isso gerou a igreja, isso gerou um povo multiétnico que está em várias geografias, em todo o mundo conhecido. Você imagina no dia da força, no dia da vingança do nosso Deus. Meu irmão, eu quero estar com ele antes, porque vai ser pesado. Vai ser pesado. E esses discípulos, eles estão se distanciando. O novo está do lado, eles não conseguem perceber o novo. O novo está falando com eles. Jesus chega para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E eles dizem: você por acaso é forasteiro? Você não sabe das notícias que aconteceram lá em Jerusalém? Nós esperávamos que Jesus era o Messias, mas ele morreu. Ou seja, ele nos decepcionou, porque a gente estava achando que ele ia tomar o reino, mas ele não fez isso. Tudo bem que as pessoas dizem que ele ressuscitou, mas isso não aconteceu, porque já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, e nós decidimos fugir. Ir para o lugar mais distante que nós podemos daquela realidade. Aí, Jesus começa a falar acerca da Escritura. Porque há algo interessante nesses discípulos. Eles são capazes de falar dos fatos daquilo que havia acontecido em Jerusalém, mas eles são incapazes de falar daquilo que estava acontecendo com o coração deles, com relação aos fatos ocorridos. Eles falavam dos fatos, dos acontecimentos, das notícias, mas aquele momento era um momento de se dobrar, era um momento de chorar e dizer: nós estamos com o nosso coração frustrado, porque ele não fez aquilo que nós esperávamos. Mas a decepção foi tão grande que eles não conseguiram realmente falar daquilo que estava dentro do coração. Jesus então começa a pregar para eles, ressuscitado, irmão. Você já imaginou? Jesus está ressuscitado. E Jesus começa a pregar para dois homens ressuscitados. E eles não acreditam no que Jesus estava pregando. Imagina, isso para mim foi bom quando eu li esse texto, eu fiquei, graças a Deus, que às vezes eu prego, ninguém nem entende, ninguém aceita Jesus. Então Jesus pregou e eles não confiaram que quem estava ali era Jesus. Jesus começa a dar uma explanação, ele pega a lei e os profetas e começa a dizer: olha, aquele Jesus, ou seja, Jesus prega dele mesmo. Ele tem que pregar dele mesmo para aquelas pessoas que não conseguiram perceber, não conseguiram discernir. Ele começa a provar, por meio da lei e dos profetas,
que ele era o Messias. E mesmo assim, aqueles homens não se converteram. Aí Jesus passa para o plano B, porque a frustração que eles estão carregando é tão grande, que mesmo Jesus ressuscitado, pregando, eles não conseguem acessar aquela revelação. E aí Jesus entra com eles para uma pousada. E chegando naquela pousada, eles sentam à mesa. Jesus pede um pão. E naquele momento, Jesus ele faz o que ele havia ensinado para esses discípulos durante 3 anos. A comunhão. E a partir do momento que Jesus quebra o pão, reparte o pão, eles são conectados mais uma vez à realidade que eles sempre viveram com Jesus da mesa. Porque Jesus havia ensinado que ele pegava o pão e repartia e dizia para eles: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Porque aquele pão, Jesus ensina lá em João 6, que era ele. Então, nesse momento que Jesus pega aquele pão e que parte aquele símbolo, faz com que a venda dos seus olhos fossem abertas. E quando eles percebem que quem estava ali era Jesus, Jesus some. E eles dizem um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, enquanto ele nos falava as Escrituras. Eles foram ativados no Espírito, o véu foi rasgado. E aí eles dizem o seguinte: vamos voltar para Jerusalém agora. Ou seja, tem uma conversão. Eles estão indo para um lado, mas depois que o véu sai, eles começam a querer voltar para o lugar que eles jamais deveriam ter saído, porque a palavra do Messias era: permaneça na cidade, permaneça no lugar aonde existem as diretivas para os próximos meses. Mas a decepção fez eles se deslocarem e saírem do lugar do propósito, da geografia onde Deus estava falando. Aqui é muito forte, porque Jesus ele vai ensinar algo para a gente. Tem coisas que elas precisam ser remodeladas às vezes na nossa vida. Hoje é muito falado sobre mesa. Tem música de mesa, tem não sei o quê, muita coisa de mesa. As pessoas falam: não, tudo se resolve na mesa. Mas Jesus está ensinando o seguinte: a mesa precisa ter o cordeiro, irmão. O que fez com que esses discípulos fossem reconectados foi a presença do Messias. Então não tem a ver com uma mesa para comermos comida. Tem a ver com termos mesa para comermos de Cristo. Porque essa é a forma de nós nos mantermos vivos e com os nossos olhos abertos, comendo de Cristo. Cristo é uma comida. Repita comigo assim: Cristo é comida. Então existe hoje aqui uma mesa. Existe hoje aqui um pão. Existe hoje aqui gente decepcionada. Existe hoje aqui gente frustrada. Existe hoje aqui gente que está com um véu, que não está conseguindo enxergar. Tem gente aqui que não está conseguindo acessar o novo, mesmo o novo estando do seu lado. E o que Cristo propõe para a gente? Nos abandonar? Não. Ele está sempre ao nosso lado, porque Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas o que vai fazer nós adentrarmos no futuro, nós entrarmos pelas portas, o que vai fazer os nossos olhos serem abertos e o nosso coração queimar,
é comermos de Cristo, porque Ele disse: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e nós não estamos no dia de ceia. Nós não estamos no dia de ceia. João 1 diz o seguinte: o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra, ela se tornou gente. A palavra é uma pessoa. E enquanto nós estamos aqui falando dele, enquanto nós estamos ministrando sobre ele, existe uma comida que está nos sendo dada. Existe um alimento que está nos sendo dado. Então, meu irmão, coma desse alimento hoje, porque é Cristo dizendo: senta aí agora. Porque eu quero partir esse pão com você, eu quero partir essa revelação com você. E quando nós comemos, o coração volta a arder. Quando os nossos olhos são abertos, nós sabemos para onde nós temos que ir. A partir do momento que aqueles discípulos comeram de Cristo, sabe o que acontece? Eles disseram: não ardia em nós o nosso coração. Ou seja, eles estavam tendo experiências, mas a mente deles estava tão fechada para aquilo que era novo do que Deus estava fazendo, que eles não conseguiam falar do que estava no coração. A mente estava num lugar, o coração em outro. A mente estava na decepção, o coração estava queimando. Mas a mente não permitia com que eles falassem do que estava no coração. Mas quando eles comeram do Messias, o véu saiu da mente. As decepções foram embora. E aí o coração, o sentimento voltou a falar forte. O coração voltou a arder. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus está nos chamando nesses dias para acender uma luz no nosso entendimento, mas também para deixar os nossos corações ardendo. Eu lembro de Jesus dando testemunho de João, lá no capítulo de número 5 do evangelista João. Mas ele dá testemunho de João Batista. Ele diz que João o Batista era a luz que ardia e que iluminava. Ou seja, havia um homem chamado João, que ele queimava pelo Senhor, mas que também ele via com clareza o plano de Deus. Deus, Ele está nos chamando para termos clareza sobre a sua vontade, para nós não criarmos expectativas falsas com relação ao plano dEle para as nossas vidas, não criarmos miragens, porque o que esses discípulos a caminho de Emaús tinham eram miragens, eram coisas que foram geradas pelos seus desejos, pelas suas ambições, pelas suas formas de olhar as Escrituras. As suas expectativas foram geradas sim, por meio das Escrituras, mas eles se esqueceram a palavra que saiu da boca de Deus, porque o próprio Deus estava com eles, dizendo assim: olha, não vai ser da maneira como vocês estão querendo não, vai ser por meio do sofrimento. Mas na hora que o sofrimento veio, eles não estavam preparados para o dia mau. Porque nós só nos preparamos para o dia da vitória, mas nunca nos preparamos para o dia da derrota. Mas Deus vence muito mais no dia da derrota do que no dia da vitória. A proposta de Jesus não é nos desanimar. Mas Ele disse assim: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas é por meio das aflições que Cristo vai crescendo dentro de nós, irmãos. As aflições são a matéria-prima para Cristo ir absorvendo tudo aquilo que ainda não é dele.
Mas nós não somos loucos de ficar assim, Senhor, manda uma aflição aí porque eu quero crescer. Já existe uma palavra no mundo, vocês vão ter, não tem jeito. Não tem jeito, não é verdade? Você chega na segunda-feira, tu vai para o trabalho e de repente tem alguém que vai te perseguir. Tu vai, se você serve com mão de obra, de repente você vai ter algo para consertar, tu bota a mão, o negócio está mais errado do que certo. Naturalmente, o mundo já produz agonia, o mundo já produz aflição. O que Jesus disse, olha, vocês precisam ser inteligentes, sábios. O que é a sabedoria? Remir o tempo. O sábio, ele vai remir o tempo. Sabe o que é a palavra remir? Recuperar o tempo. Como que nós recuperamos o tempo? Nos aproveitando dos desafios que se levantam diariamente contra nós, para os usarmos como um trampolim para que a gente possa abraçar Cristo. Você lembra de Davi? Ele está lá fazendo o trabalho que ele todo dia fazia. E aí, de repente, se levanta um filisteu, camarada gigante, chamado Golias. É Golias? É Golias, né? Fugiu da cabeça. Golias, o filisteu gigante. E o que ele faz? Ele muda a arte da guerra. A guerra não era homem contra homem, era exército contra exército. Porque homem contra homem, nenhum homem iria vencer um gigante. Agora, se fosse um exército de Israel contra o exército dos filisteus, com certeza, aí a briga era válida. Mas ele vai desafiando homem por homem, porque ele é esperto, eu sou gigante, nenhum homem vai me vencer. E aí Davi, ele fica sabendo que isso estava acontecendo. Só que havia uma promessa, irmãos, de Saul, que era o rei nessa época. Saul disse o seguinte, quem vencer o gigante vai ganhar a mão da princesa e nunca mais vai pagar imposto em Israel. Imagina, nunca mais paga IPVA, IPTU, nunca mais você paga imposto para Israel. Aí Davi, meu irmão, ele olha aquilo, ele olha para o gigante, e você está pensando que ele foi ali só para salvar o reino de Saul? Não, ele foi ali porque aquilo interessava a ele. Se eu vencer, meu irmão, acabou. Eu não preciso mais, vou ficar tranquilo, não preciso mais pagar imposto para ninguém, e ainda vou me tornar rei. Então o que Davi faz? Ele se aproveita de um desafio que se levanta, para usar aquele desafio, aquela adversidade, como um trampolim para que ele pudesse alcançar seus objetivos. A mão da princesa e nunca mais pagar imposto. Então, no mundo nós vamos ter, o próprio mundo vai gerar todos os dias o dia mau. O mundo todos os dias vai gerar o dia da aflição, o dia da angústia. Agora nós na igreja só somos preparados para o dia da bênção, para o dia da vitória, para o dia da conquista. E nos esquecemos de nos preparar para o dia mau, e o dia mau sempre chega. Agora o dia mau tem um propósito. De nos treinar, para que a gente possa se aproveitar e Cristo, Ele crescer nas nossas vidas. Porque Deus vence perdendo, irmão. O seu Deus restaurou todas as coisas na sua morte. A sua morte foi a vitória sobre o cosmos. Então, nessa dispensação que nós estamos, nesse tempo que nós vivemos, o meio de Deus operar continua sendo assim. Ele opera na nossa fraqueza. Então, esses discípulos, os olhos deles se abriram, porque eles comeram de Cristo, o coração voltou a queimar. Nós podemos dar mais a Ele do que nós já estamos dando. Nós podemos ser mais intensos do que nós já estamos sendo. Porque Deus já nos deu tudo em Cristo.
Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. O que nós estamos fazendo agora? Passando por um processo para possuir aquilo que já é nosso. Ou seja, o testamento já foi escrito. Nós já somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que o Pai entregou para o seu Filho, nós recebemos também. Agora, qual é o processo? O processo que nós estamos vivendo é de nos tornar aquilo que Ele já disse que nós somos. Então, Ele não quer que você tenha uma bênção, Ele quer que você seja a própria bênção. Eu farei isso aqui na parte da manhã. Ele não quer que você tenha graça, Ele quer que você seja a graça. Ele não quer que você tenha misericórdia, Ele quer que você seja a misericórdia. Ele não quer que você tenha amor, Ele quer que você seja o amor. Ele não quer que você tenha uma verdade, Ele quer que você seja a verdade. Há uma diferença, porque os homens do passado, eles tinham a bênção. Os homens do passado tinham amor. Os homens do passado tinham misericórdia. Mas na cruz, Cristo disse o seguinte: está consumado. E agora, muito mais do que termos, nós nos tornamos, porque estamos nele. Esses discípulos, eles caíram em si. Eles recobraram a memória. Eles foram reconectados àquilo que as suas vontades os tiraram. E olha que interessante, quem tirou os discípulos do lugar do propósito não foi Satanás, irmão. Satanás nem apareceu aqui. Foram os seus próprios desejos, as suas convicções falidas, os seus desejos e os seus propósitos que foram frustrados. Isso que os retirou da comunidade de Israel. Não foi Satanás. E quando o véu se rasga, quando o coração volta a queimar, a primeira coisa que eles fazem é dizer o seguinte: nós vamos voltar para a comunidade. O coração está queimando de novo. Nós vamos voltar para lá. E agora nós não vamos ser mais opositores daquilo que Deus está fazendo, mas nós vamos ser testemunhas daquilo que Deus está fazendo. Eles voltam com um novo status. Aquela experiência fez com que eles alcançassem um nível de profundidade maior. Eles não são mais aqueles que vão falar de fatos. Eles não vão ser aqueles que vão falar da história. Eles não vão ser aqueles que vão falar das fofocas. Eles não vão ser aqueles que vão falar dos noticiários. Eles tiveram uma experiência que marcou as suas vidas, que o coração voltou a queimar, que eles começaram a enxergar a realidade espiritual, e agora eles querem estar perto do propósito. Eu vou voltar para Jerusalém, meu irmão. Eles estão voltando para um lugar onde eles iriam ser assassinados no futuro. Não é romântico. Eles estão voltando para o lugar em que eles foram assassinados. Eles estão voltando para um lugar hostil. Eles estão voltando para o lugar da perseguição. Eles estão voltando para o lugar do sofrimento. Porque havia uma palavra: permanecei na cidade até que. Havia algo para acontecer. Havia algo que Deus havia planejado para eles e que Deus queria que eles vivessem. E a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. A vontade de Deus é que mesmo que eu e você se distancie em algum momento e fique frustrado com Deus ou com a igreja ou com o líder em algum momento, a vontade de Deus é nos encontrar pelo caminho. Então, quando você estiver fraco, quando você
pensar que você está longe, saiba de uma coisa, Ele está perto. Ele está ali. Porque existe uma palavra de Deus dizendo para nós: eu nunca vos abandonarei, eu não deixarei vocês órfãos. Ainda que a gente seja infiel, Ele continua sendo fiel. E nós somos salvos não pela minha e pela sua fidelidade. Nós somos salvos pela fidelidade de Jesus. Jesus é fiel e por isso eu sou salvo. A fidelidade dele nos salva, nos traz para perto do Pai. Ele é fiel à sua aliança e Ele vai atrás daqueles que haviam se perdido. Ele vai atrás daqueles que haviam se frustrado. O futuro está ali. E agora, Ele reconecta aqueles homens e traz para eles o propósito, mais uma vez, de permanecerem juntos. Eu falei isso aqui pela manhã. Se você não ouviu, eu quero repetir. A primeira vez que vai aparecer o conceito daquilo que é a igreja na Escritura é em Gênesis 28, irmãos. E eu quero terminar com essa palavra. Jacó, ele está fugindo do seu irmão, porque ele toma a primogenitura de Esaú. E um parênteses aqui, o que é primogenitura? Meu irmão, o pai, ele não distribuía a sua herança com todos os filhos, mas ele entregava ao primogênito, e o primogênito tinha um dever, compartilhar com os seus irmãos. Ou seja, tudo que era do pai era passado primeiro para o primogênito. E se o primogênito, ou seja, o mais velho, se ele se achasse que os outros filhos mereciam, ele distribuía. O que Jacó faz? Ele toma a bênção da primogenitura, ou seja, ele pega tudo para ele. E quando Esaú cai em si e percebe que ele tomou uma rasteira, porque ele também foi bobo e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, o que ele faz? Ele vai atrás do irmão tentando matar o irmão para tomar de volta. Porque só assim ele poderia tomar de volta, matando Jacó. E ele começa a perseguir Jacó. O que Jacó faz? Meu irmão, eu vou fugir desse cara, que senão esse cara vai me matar. E enquanto ele está fugindo, Deus começa um processo na vida de Jacó de entendimento e de crescimento espiritual. Deus, quando Jacó deita a cabeça em um lugar chamado luz, quando ele fecha os olhos, ele tem um sonho, a visão dele se abre. E ele vê que o céu está conectado na terra, que tem uma escada, que os anjos estão subindo e descendo pelos degraus da escada. Não tem elevador. Os anjos não estão voando. Eles estão descendo pela escada e estão subindo por aquela escada. E aí Jacó acorda. E ele diz: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar, repita comigo, senão a casa de Deus. Então aqui está a primeira menção daquilo que é a igreja. O que é a igreja? Primeiro, o lugar onde o céu e a terra estão conectados. Só que não estão conectados por um elevador, irmãos. Estão conectados por uma escada. O que isso quer dizer? Que a igreja é o lugar onde nós acessamos as realidades espirituais por meio de processos. A vida de Jacó é um exemplo disso, porque Jacó foi de processo em processo até alcançar aquilo que Deus havia proposto para ele. Então esses homens, eles estão voltando para esse lugar, entendendo que não era para eles fugirem, e de repente, por meio das suas próprias forças, eles conseguirem cumprir o plano de Deus. Eles tinham que voltar para o lugar do processo, e o processo naquele momento era o de agonia e sofrimento, até que viessem tempos de refrigério, como Pedro prega em Atos 3. O tempo de refrigério iria vir, mas agora era necessário suportar a pressão no Getsemane. Eles tinham que voltar para o Getsemane.
Agora, não existe uma fórmula secreta onde nós alcançamos as realidades espirituais por meio de um elevador. Os anjos não subiam voando, eles subiam escadas. Isso é muito forte, porque você vai ver Jacó tendo que resolver coisas com o seu familiar, com o seu irmão, e isso tinha a ver com o propósito de Deus. Porque às vezes nós pensamos que a vida espiritual, ela tem a ver apenas com os anjos. Ela tem a ver apenas com os dons. Mas por muitas vezes, Deus usa situações familiares. Deus usa situações do nosso cotidiano. Para quê? Para nos treinar, para que a gente possa subir degraus. E Deus está fazendo isso com Abraão, com Jacó. Ele está subindo degrau. Ele manda nesse processo presentes para Esaú, para tentar fazer com que a raiva de Esaú passasse. Não dá certo. Esaú não aceita os seus presentes. Mas agora ele tem uma visão clara daquilo que Deus queria. Você vai precisar subir a escada. E aí quando chega em Gênesis 32, ele está em outro lugar. E naquele lugar chamado Val de Jaboque, ele também vai ter um outro encontro. Ou seja, enquanto ele está subindo o degrau, ele se esbarra com um anjo que está descendo, irmão. E esse anjo que está descendo, ele agarra no anjo em cima do degrau, em cima da escada. E os dois começam uma guerra. Quem vai cair da escada, quem vai ficar? E eles começam a lutar. Até que Jacó diz para o anjo: eu não vou deixar você sair dessa escada, não. Até que você me abençoe. Aí o anjo vai, pum! Dá um toque na sua coxa. Jacó, é desarticulado na sua coxa. O anjo diz para ele: você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, aquele que luta e vence com Deus. Não é aquele que luta e vence Deus. Deus é invencível. Aquele que luta e vence com Deus. Os processos que Jacó passa. Ele passa primeiro um processo de reconciliação com o seu irmão que não queria matá-lo. Mas ele consegue se resolver com Esaú. Depois ele fica na mão de Jetro por muitos e muitos anos, sendo tratado por causa da esposa. Ele sai dali próspero. E agora ele tem esse encontro com a divindade. Sempre nós vamos entrar sozinhos, irmãos, na jornada com Deus. Mas a jornada com Deus você entra sozinho. E depois Deus muda a sua condição. Você não é mais alguém sozinho. Você agora é uma nação. Deus estava transformando um homem em uma nação. Esse é o propósito que Ele tem conosco na igreja. Nós entramos aqui, salvação individual. Aleluia, meus problemas, meus dilemas. Aí Deus nos toca. A partir do momento que Deus nos cura e nos restaura, sabe o que Ele espera de nós? Que nós nos tornemos uma nação. Deus começa pelo indivíduo, mas nos leva para o coletivo. Agora o que importa não sou eu, não são meus desejos, não são meus projetos. Agora o que importa é o que meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos podem contribuir nessa família. É isso que acontece com Jacó. Ele se torna um homem coletivo. Ele se torna alguém que agora vai ter uma preocupação em gerar uma nação. Deus nos chamou para isso. Esses homens agora que estão a caminho de volta para Jerusalém, sabe o que eles dizem? Vamos contar para eles, porque agora nós somos testemunhas. Ou seja, a realidade que nós vivemos de abraçar o futuro não pertence somente a gente. Não é apenas uma experiência do indivíduo.
Isso precisa ser passado para a igreja. Isso precisa tocar o coletivo. Deus estava transformando dois fugitivos em 2 testemunhas apostólicas. Deus estava transformando 2 homens que estavam sem destino em 2 homens que agora iriam dar destino. Porque eles são os primeiros agora a testemunhar para os apóstolos que Yeshua, que Jesus estava vivo. Os camaradas que estavam desligados da comunidade, que estavam cegos, decepcionados, agora eles se tornam os primeiros a testemunhar da ressurreição do Messias. Ah, meu irmão, ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai me abandonar. Por quê? Porque ele continua sendo fiel. As palavras dele continuam sendo fiéis. Por isso a nossa esperança não está no que nós sentimos, não está naquilo que os nossos olhos veem. Não, nós não somos confiáveis. A nossa esperança continua sendo na fidelidade de Cristo. Cristo é fiel. Ele tem conosco uma aliança. E essa aliança vai permanecer até o último dia. Amém? Você pode ficar de pé. Você pode aplaudir o Senhor. Nossa oração hoje é que a venda saia, o coração queime, o desejo por estar em comunidade não seja para benefício próprio, mas que seja para que todos possam receber aquilo que nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a sua fidelidade nos constrange. Porque quando olhamos para esse texto, nós percebemos o seu amor. O seu amor em olhar pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam fora. E reconectá-las ao propósito que o Senhor tinha para aquela primeira igreja. Obrigado porque quando os nossos olhos são abertos, nosso coração queima. Aí o Senhor nos entrega uma missão. Eles tiveram a missão de testemunhar da realidade que eles provaram para os apóstolos que estavam em Jerusalém. Pai, levanta nesse lugar testemunhas. Levanta nesse lugar homens e mulheres que vão poder testemunhar daquilo que estão vivendo, das experiências que têm tido com o Senhor. Que essa jornada que nós estamos tendo com o Senhor seja uma jornada de grandes testemunhos, para que nós possamos fortalecer uns aos outros, para que nós possamos, Senhor, viver uma fé coletiva, porque tudo aquilo que o Senhor faz por meio da igreja não tem a ver comigo, mas tem a ver conosco. Não tem a ver com os meus projetos, mas com os seus projetos. Os projetos que o Senhor preparou para a sua igreja que é a coluna e a baluarte da verdade, Senhor. Obrigado pelo plano que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos, mas obrigado, mais do que isso, nós te agradecemos pelo plano que o Senhor tem com esse ministério, com a igreja de Guarapari, com a igreja das nações. Obrigado por isso, Senhor. E nós somos parte de algo que é maior do que nós. Porque nós estamos aqui abrindo uma porta para o futuro. O futuro está aberto. Porque tudo aquilo que fizermos aqui, Senhor, vai tocar as próximas gerações. Porque se o Senhor visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração, o Senhor também visita o justo, Senhor. Então nós abençoamos, porque existe uma porta aberta aqui para o futuro. Abençoamos nossos filhos, abençoamos nossos netos, abençoamos os nossos tataranetos e declaramos um movimento do reino do ressuscitado aqui em Guarapari. Essa cidade, Senhor, nas próximas décadas não será mais a mesma, por causa da sua glória sendo refletida nos discípulos de Jesus.
Na blandarandara soube anaracala xeracamandaracá. Vem hoje com cura nesse lugar. Cura enfermidades nesse lugar, Senhor. Começa a tocar agora, Senhor. Toca no sangue, nos ossos, Senhor. Toca na pele, Senhor, nas articulações. Toca nos órgãos superiores, inferiores, Senhor. Toca nas veias, Senhor. Toca no coração, nos pulmões. Toca no estômago agora, Senhor. Nós damos uma ordem agora, Senhor, para que toda enfermidade que talvez esteja acampada, Senhor, no corpo dos seus filhos, saia desse lugar agora mesmo, em nome de Jesus. Corações frios, recebam agora o fogo do Espírito Santo. Vem com a tua glória, Senhor, mais uma vez. Batiza-nos mais uma vez. Liberta-nos mais uma vez, Senhor. Edifica-nos mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós te pedimos isso. Que nós possamos voltar para os nossos lares, com luz no nosso entendimento e com fogo no nosso coração. Porque somos suas testemunhas. Não daquilo que outros viveram, mas daquilo que nós estamos vivendo e iremos viver para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.